pessoal! Hoje vamos falar sobre ele, o Príncipe das Trevas, Drácula. O Drácula foi retratado várias vezes por vários atores no cinema. O primeiro deles foi Max, que interpretou o Conde Orlok em Nosferatu, que iremos falar mais adiante. Logo depois veio Bela Lugosi, que interpretou o Drácula em 1931. Christopher Lee interpretou Drácula em O Vampiro da Noite, em 1958. Depois, Ferd Mann interpretou o Conde von Krolock em A Dança dos Vampiros, em 1967. Depois disso, veio o grande Gary Oldman, que interpretou o Drácula de Bram Stoker, em 1992. Esses foram alguns atores que interpretaram o famoso Drácula. Porém, existem muitos outros e muitas outras versões do famoso personagem. A partir disso, veremos agora de onde surgiu o tão famoso personagem que existe até hoje nas telinhas do cinema. Antes de Bram Stoker criar o famoso Drácula, há relatos anteriores. Um deles remete a uma noite já bem conhecida pelos fãs de história de horror. Aquela noite tempestuosa de 1816, em que numa certa mansão, à beira do lago Lehmann, na Suíça, a jovem Mary Shelley, Percy, Lord Byron e John se juntaram para passar o verão. Para passar o tempo, o grupo decidiu criar histórias de terror. O que muitos dizem é que Mary, nessa ocasião, criou o tão famoso Frankenstein. Nisso, inspirado por um relato de Byron, John escreveu a novela The Vampire. E foi nessa narrativa que, anos depois, inspirou Bram Stoker a dar vida ao seu Drácula. E é neste romance, da forma mais acurada possível, que Francis Ford Coppola levou às telas no hoje clássico Drácula de Bram Stoker. E é nesse longa-metragem, estrelado por Gary Oldman, cujo vampiro de cabelos brancos e manto vermelho ficou mundialmente conhecido. O roteiro traz a história de Conde Drácula, aprisionado por séculos nessa terra após renunciar a Cristo por a igreja não querer enterrar sua mulher. Percebe que sua amada então reencarnou em Londres, onde o mesmo parte para a capital inglesa, na era vitoriana, para buscar a sua amada. Drácula é um homem apaixonado que se utiliza dos pecados e dos prazeres da carne para controlar todos ao seu redor. Um homem distinto, que vaga pela nossa terra em busca de um motivo para viver. O filme consegue passar um clima extremamente sombrio, gótico e aterrorizador. Drácula de Bram Stoker é exatamente o que se espera: sexy e aterrorizante. Nosferatu. A história de Nosferatu é curiosa. Sem os direitos para filmar uma adaptação do romance de Drácula, escrito pelo Bram Stoker, o cineasta alemão Friedrich Wilhelm Murnau resolveu então adaptar a trama à sua maneira e criou então o Conde Orlok, que já falamos antes, uma versão mais medonha e nada glamourosa do vampiro de Stoker. Logo após, em 1931, foi a vez de Bela Lugosi, que interpretou Drácula, filme dirigido por Tobe. Filme esse que é considerado por muitos a adaptação da obra de Bram. Produzido pelo Estúdio Universal, o filme tornou-se um cult por causa da dificuldade de Lugosi em falar inglês perfeitamente. O sotaque do ator, aliado às pausas longas entre as palavras, fizeram dele o mais cômico entre os Dráculas do cinema. Mas a contribuição desse Drácula supera o lado canastrão de Lugosi. Foi esse o filme que desenvolveu a iconografia do personagem, fugindo do vampiro repulsivo de Stoker e Murnau e dando ao conde um ar charmoso, com a capa, o cabelo engomado e a transformação em morcego. Ao assisti-lo, preste atenção na clássica fala "I never drink wine", marca registrada de papel de Lugosi. Vejam só. Aren't you drinking? I never drink. Why?
cineasta e cada ator, quando interpreta ou quando recria o Drácula, dá um pouquinho da sua própria versão. E foi a partir desses clássicos que foram surgindo vários Dráculas, histórias diferentes e também os famosos vampiros. Vamos fazer uma listagem rápida de alguns filmes adaptados com a ideia do Drácula, vampiros e histórias aterrorizantes e românticas também. Entrevista com Vampiros. Filme de 1994. Estrelando Brad Pitt, que no filme, em uma entrevista, se diz vampiro com 200 anos e conta a trajetória de sua vida e como foi infectado pelo vampiro Lestat, que seria o Tom Cruise, com quem teve grandes aventuras, mas também grandes desavenças. Blade, o caçador de vampiros. Lançado em 1998, estrelado por Wesley Snipes, que após ser contaminado pelo sangue de uma criatura das trevas, transformou-se em um guerreiro imortal, surgindo assim uma saga de filmes do famoso Blade. No mesmo ano, 1998, estreia também o filme Vampiros de John Carpenter. Drácula 2000. Lançado exatamente no ano de 2000, tem por diretor Patrick Lussier, estrelando Gerard Butler como Drácula. Logo após, alguns anos depois, teve também o filme Drácula 3000. A Liga Extraordinária, lançado em 2003. Seus personagens são todos literários e Mina Harker, interpretada pela atriz Jessica, é a Drácula de Bram Stoker no filme. Temos também o famoso Van Helsing, o caçador de monstros. Van Helsing, que é interpretado pelo famoso Hugh Jackman, é um dos principais especialistas de monstros da sua época e foi contratado pela Igreja Católica para eliminar o mais perigoso dos vampiros, o Conde Drácula, que é interpretado por Richard. Não podemos nos esquecer da famosa saga Anjos da Noite, que mostra a origem da guerra entre os vampiros e os lobisomens. Selene, que é interpretada por Kate, é a vampira da história. Filme de 2012, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. A mãe de Abraham, que é interpretada por Benjamin Walker, foi assassinada por uma criatura sobrenatural. Inconformado com o fato, ele declara guerra sem piedade contra os seres das trevas e começa a destruir todos os vampiros. Não podemos nos esquecer do filme norte-americano de 2008, adaptado da série de livros de Stephenie Meyer, que gerou grande repercussão por fazer com que os lendários vampiros, tenebrosos e assustadores, virassem criaturas que brilham no sol. Chega nas telonas Crepúsculo, estrelando Isabella Swan, interpretada por Kristen Stewart, e seu grande amor Edward Cullen, que é interpretado por Robert Pattinson, um jovem admirado por todas as garotas e que mantém um mistério em torno de si. É o vampirão da história. A saga virou um grande sucesso entre as jovens que se apaixonaram por Robert Pattinson. E atualmente, que estreou no seu terceiro filme em 2018, a animação mais querida de todas, Hotel Transilvânia. O Hotel Transilvânia é um resort de 5 estrelas que serve de refúgio para que os monstros possam descansar do árduo trabalho de perseguir e assustar os humanos. O local é comandado pelo Conde Drácula, com a voz de Adam Sandler, e sua filha Mavis, com a voz de Selena Gomez. Em seu segundo filme, Mavis se casa com o humano Jonathan, que é com a voz de Anders Samberg, e os dois geram a vida do pequeno Dennis, que é Asher Blinkoff. Em seu terceiro filme, o pessoal do hotel vai tirar férias em um cruzeiro para monstros. O filme encanta todos que assistem, desde crianças até adultos. Confiram um trechinho. Boa estadia para vocês. Só pode ficar aqui se você se comportar. Senhor, a família Ossinho chegou para o check-in. Sim, maravilha. Eu estava esperando. Essa não fica. Nos
nos dias de hoje, os seriados de TV ganharam seu espaço no público e têm uma vasta audiência. Dito isto, o Drácula e os vampiros não ficaram de fora dessa também. Dentre muitas séries existentes, damos destaque a algumas delas. True Blood. A série da HBO, criada por Alan Ball, é levemente antiga e bem premiada. Na época, gerou um pouco de polêmica e hoje contém 7 temporadas de muito sangue e sexo. Buffy, a caça a vampiros. Exibida entre os anos de 1997 e 2003, a série foi um dos maiores sucessos do gênero na TV. A caça a vampiros, Buffy, tem que enfrentar vampiros e os mais variados tipos de criaturas sobrenaturais que brotam na cidade onde vive, além de viver um amor proibido. Foram 7 temporadas de muita ação. The Vampire Diaries, produção de 2009 que adapta a obra literária de L.J. Smith e se passa na fictícia cidade de Mystic Falls. A trama gira em torno do triângulo amoroso entre Helena, interpretada por Nina Dobrev, e os irmãos Stephen, que seria Paul Wesley, e Damon Ian Somerhalder. A série conta com 8 temporadas. The Originals, lançada em 2013, Os Originais é uma série derivada do Diário de um Vampiro que acabamos de falar. A série conta com 5 temporadas. E por fim, a famosa Netflix, juntamente com a BBC, encontraram o seu Drácula. A nova série, produzida pelas duas companhias, será protagonizada pelo ator dinamarquês Claes Bang. A obra será baseada no clássico de Bram Stoker. A trama deve se passar na Transilvânia em 1897. O conde vampiresco estará tramando planos contra a Londres vitoriana. A produção será dirigida e escrita pelos criadores de Sherlock. Até o momento não se sabe quando que será a estreia, mas esperamos ansiosos que a trama dê certo e que estreie com sucesso nas telinhas. Porém, além de filmes, séries e muita literatura, o Drácula está presente também nas plataformas dos games. Em todos esses anos e décadas, centenas de jogos para as mais variadas plataformas chegam às lojas com esta temática. Games de todos os estilos, o que não falta é opção para quem gosta de vampiros. Castlevania. Não há como falar de jogos sem falar da Castlevania. A série é sem dúvidas a principal quando falamos das criaturas que sugam sangue no mundo dos videogames. Estreou em 1986, quando a Capcom lançou o primeiro título da franquia, Vampire Killer. Na maioria dos títulos da série, você comanda um membro da família Belmont em sua jornada para caçar e derrotar de vez o terrível Conde Drácula. Nesses 32 anos, a série já conta com aproximadamente 40 jogos lançados, que também é uma série animada disponível na Netflix. Vampire: The Masquerade, lançado em 2000. Inspirado nos jogos de RPG de mesa da série Vampiro: A Máscara, o jogo conta com 2 eletrônicos que figuram entre os principais de todos os tempos, envolvendo os filhos de Drácula. Nosferatu. Lançado para Super Nintendo em 1994, Nosferatu é outro game que se apoia no personagem do mundo dos vampiros e é diretamente ligado ao Drácula de Bram Stoker. De fato, Nosferatu é o personagem do filme que já citamos aqui, a adaptação não autorizada da obra de Stoker. The Sims. O simulador de vida real The Sims conta agora com a expansão Vida Noturna, no qual é possível transformar o seu sim em um vampiro. Isso mesmo, as criaturas da noite tomam conta do simulador mais querido e famoso de todos os tempos. Então, é isso, pessoal! Esse é um pouquinho da história de Drácula, espero que tenham gostado e fiquem agora com um trechinho da animação mais amada de todas. Obrigada! É muito bacana, parece até um
Hotel flutuante. Se divirtam horrores. Que é aquilo? Beleza. Beleza, pai, tá lindo. Hotel Transilvânia 3. Férias monstruosas. Ah, não, o Bob vai vomitar.